Mas se alguém quiser tentar também, fiquem à vontade, tá? É a professora Mariana? Não, meu amor, eu sou Elisângela. Mas é do curso de farmácia? É, e eu sou Também. muito mais bonita que a Mariana. Fica tranquila. Obrigada. Nada. Tchau. Vocês continuam vendo aí a aula, pessoal? Sim, Pro, tá normal. Tá normal. Então, olha só. Tá ótimo o áudio. Tá ótimo. Então, nós temos aí, né, os itens de proteção individual, e quando eu faço, por exemplo, o empréstimo dessa minha máscara, que tem, por exemplo, filtros, ou que tem o meu respirador, enfim. Já imaginou se eu empresto um respirador de alguém que tenha, por exemplo, uma tuberculose? Né? Imediatamente eu vou me contaminar, é óbvio. Eu peguei a luva emprestada de alguém que tem, assim, alguma dermatite bem importante. Ótimo, agora eu já me contaminei. Eu peguei o avental de alguém que tem uma dermatite incrivelmente ruim. Legal, agora eu tenho também. Então, assim, pessoal, esses itens são individuais. E tem outro agravante. Quando eu recebo esses itens de proteção individual, eles são fornecidos, né, para o funcionário, e o funcionário assina que recebeu. Já vou falar isso. Só que também é da sua responsabilidade a manutenção desse equipamento. E se você quebrar, você que tem que dar conta. E se o seu amigo quebrar, também é você que tem que dar conta. Então, assim, gente, individual, é seu, tá? É seu. E vocês vão ver que engraçado isso nas aulas que nós tivemos presenciais no laboratório de anatomia. O cabra esqueceu o avental, então ele não entra. Então, o que ele faz? Ele fica na porta do laboratório e ele fala assim para você, na hora do intervalo, como você vai sair da aula, você empresta o jaleco para mim? Aí eu fico no intervalo olhando as peças e quando você voltar eu te devolvo. 99,9% de vocês vão emprestar este equipamento de proteção individual, tá? Então, é coleguismo, É coleguismo, gente. Eu entendo que é coleguismo, mas também o coleguismo tem que obedecer normas de biossegurança, ok? Não é que a gente não quer, são normas. Normas são para serem seguidas, não para serem discutidas, tá, gente? Não pode esquecer disso. Bom, e olha aí que bacana. Todo óculos é igual? Qualquer capacete eu posso usar? Qualquer sapato já me contempla as normas de biossegurança? Não é qualquer óculos, não é qualquer capacete, não é qualquer máscara, não é bem assim. Todos esses equipamentos, para eles serem aceitos, né, dentro de uma empresa, ele tem que ter sido validado, ele tem que ter um certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Então, são órgãos certificados que eles vão fazer inúmeros testes para ver se aquilo funciona ou não. A gente tem algo muito parecido, que é o Imetro, né? Já ouviram falar no Imetro? Então, eu comprei um brinquedo para o meu filho. Eu quero saber se esse brinquedo realmente está dentro da faixa etária, se ele é resistente, se ele não oferece perigo. Quem é que testa isso? É o Imetro, né? E para equipamentos de segurança do trabalho, é o tal do CA, que é o Certificado de Aprovação, que todo mundo tem que ter aí nos seus utensílios. Mas e o Zé da esquina que está fazendo máscara? Como é que funciona? Posso comprar máscara dele? Então, gente, num momento de pandemia, aonde ninguém em sã consciência esperava, né, que isso ia acontecer numa escala mundial, então, assim, se aceitou qualquer coisa como barreira de contenção para esse vírus, né? Então, tinha gente que usava mascarazinhas de crochê, vale tudo, vale tudo. No entanto, você tem que saber que
Quanto maior for a trama do tecido, por exemplo, menos você tem eficácia do produto, né? Então, com o tempo, isso a gente foi aprendendo. E aí, o que acontece? Lógico que no momento de pandemia, onde teve que se usar milhares desses equipamentos, nós não tínhamos à disposição. Então, muitos lugares tiveram a necessidade de comprar e, logicamente, a grande maioria não tinha certificação. Agora, existe uma coisa muito ruim que também acontece no nosso país em uma escala exorbitante, que é a falta de consciência das pessoas e a falta de decência também, né? E é óbvio que eu estou falando dos políticos. Chegaram a comprar essas máscarazinhas descartáveis, né? Em escala, assim, bastante importante para o município de Guarulhos, a R$6 cada uma. E ela é vendida a R$1, né? Então, assim, é lógico que a gente não pode colocar o oportunismo dentro da história. E eu não estou falando de política, não, tá, gente? Eu estou falando de decência, não é política, é outra coisa, tá? Mas, então, para um momento de pandemia, para um momento de desespero, serviu alguns EPIs que não são certificados, tá? Mas, a priori, isso não pode acontecer. Bom, então tá aí os equipamentos de proteção individual. Oi? Eu posso tirar uma dúvida rapidinho? Lógico. A senhora estava falando sobre jaleco, sobre as roupas, né? Que se empresta determinada doença, a dermatite, ela passa de uma pessoa para outra. Sim. Eu estava pesquisando, eu até coloquei no chat, apareceu que não pega. É correto? Não, não é correto. Nós temos, assim, por exemplo, algumas dermatites muito importantes que elas pegam, sim. Tanto Porque é que acho apareceu que ela não é contagiosa. A dermatite? Isso, tá no chat. Pessoal, assim, ó, dermatite é qualquer inflamação dermatológica, tá? Qualquer inflamação de pele. Esse é o termo dermatite. O que apareceu ali foi dermatite de contato. E isso aí, quando ela for, por exemplo, de fundo emocional, quando ela for dermatites desta forma, não, realmente não passa. São outros problemas. Agora, se ela for, por exemplo, causada por micro-organismos, né? Aí sim, se eu tiver uma causa, um agente contagioso, um agente infeccioso, causador, aí sim. Por exemplo, ó, não vamos nem em dermatite, vamos supor que eu estou falando de uma coisa muito mais simples que isso, eu estou falando de um piolho. Tá? Você tem cabelos longos e esse piolho que saiu do seu cabelo está no seu avental. Você emprestou esse avental para outra pessoa. Essa pessoa ganhou o piolho de presente. Foi com ela, né? Então, assim, sarna, por exemplo, sarna, né? Então, quando a gente fala de uma dermatite de contato, quando a gente fala de uma dermatite de fundo emocional, aí tá corretíssimo, de fato não pega, lógico. Não tem um agente causador infeccioso, né? Mas quando tem, pega sim. Tá, gente? Cuidado, cuidado. Outras doenças também, quando o indivíduo está em isolamento, que a gente isola inclusive a roupa dele, tá, gente? Utensílios, roupas e tal. Então, cuidado com essas informações gerais, né? Cuidado com essas informações gerais. Eu sempre prefiro pecar por excesso do que por falta, tá, gente? Então, o excesso de cuidado nunca matou ninguém, a falta sim. Tá? Então, vamos levar em conta essa informação. Mas que não está errada, tá? Quando a gente fala de uma dermatite simples, por outros fins, não pega. Então, está correto, tá correto. Mas a gente, vamos ampliar um pouquinho essa história aí. Ok? Ok? Ok, obrigada. Nada. Mas está correta. Se você for olhar a grosso modo, está correto, sim. Então, olha só que bacana, ó. Então, quando eu falo assim desses EPIs, né? De onde eles vêm? Como é que eu faço para adquirir esses EPIs? A partir do momento que você está devidamente contratado por uma empresa, né?
Obviamente que o seu EPI de hoje, a sua máscara, onde é que você adquire? Em qualquer lugar você pode comprá-la, né? É uma responsabilidade que neste momento é sua. Mas eu não estou falando da gente, né? Eu estou falando de empresa, eu estou falando de uma forma mais profissional, tá, gente? Então, você está devidamente contratado por uma empresa X ou Y, o empregador vai comprar esses equipamentos e vai entregar para você. Quais equipamentos? Então, eu sou uma professora, eu vou ganhar um escafandro, por exemplo. Escafandro é aquela roupa de mergulho, tá, pessoal? Toda vedada, aquilo ali é um escafandro. Eu vou ganhar um equipamento desse? Óbvio que não, óbvio que não. Eu primeiro preciso saber quais são os riscos inerentes à minha profissão, à minha ocupação, à atividade que eu exerço, e aí sim, todos os meus EPIs são relativos a ela. Bom, o empregador também, já que ele me forneceu, ele vai exigir o uso, não é pedir. Entendem qual é a diferença? Ele não está pedindo para eu usar, ele está exigindo que eu use. E é lógico, todos esses equipamentos que ele me fornecer têm que estar certificado pelos órgãos que a gente falou anteriormente, tá? Todos eles devem ter a certificação. Bom, e aí? Não só me entregar os equipamentos, ele tem que me orientar e me treinar quanto ao uso adequado de cada um deles. Não só o uso, mas a guarda e a conservação também. É de minha responsabilidade. Então, tem mais um motivo aqui para eu não emprestar os meus EPIs. É minha responsabilidade guardar e conservar, tá? Bom, eu tenho que substituir imediatamente todo equipamento de proteção individual que for ou danificado ou extraviado, tá? Aí é assim, desculpa, gente. Todos esses equipamentos, como tudo na vida, né, tem um prazo de vida útil. Tudo perece, né, gente? Tudo estraga. Até o nosso corpo estraga, né? Você vai usando, vão passando os anos e nós vamos deteriorando, né? Como um equipamento eletrônico, tudo tem um tempo de validade, né? E aí, o que a gente faz? A gente cuida bem, para a gente poder ter por mais tempo. Mas, por exemplo, eu estou falando de um filtro de ar, tá? Esse filtro de ar, ele tem que ser trocado, né, de tempo em tempo. E isso é obrigação da empresa. Não assinem nada que vocês não receberem, não assinem nada que não estiver exatamente dentro do real, tá? Porque, por exemplo, eu estou com um filtro lá que já tem 200 anos que eu estou usando o mesmo filtro, ele já deveria ser trocado há muito tempo. Eu posso pegar uma infecção respiratória por conta disso? Tá, pode. E aí que era responsabilidade da empresa ter trocado, né? Eu notifico e a empresa troca. Bom, também é de responsabilidade do empregado a higienização e a manutenção periódica desses equipamentos. Olha só, quando a gente vai ao mercado, tem algumas pessoas que optam por essas máscaras, né, que a gente está, infelizmente, sendo obrigados a usar por conta do coronavírus e tal, e eu vejo algumas pessoas com essas máscaras brancas. E chegando um pouco mais próximo, eu percebo que essa máscara está bege, marrom, né, ou seja, multi-imunda. Eu ia falar multicolorida, mas multi-imunda. Então, assim, gente, a higienização faz parte. Só um minutinho. Lola, entra. Então, assim, gente, faz parte, tá? A gente não pega coronavírus, mas a gente pode pegar outras doenças respiratórias. Então, lavem, substitua, faça o que manda, né, o equipamento, tá? Bom, tá joia. Mas deveres só tem o empregador? Não, o empregado também tem, né? São direitos e deveres para ambos os lados. Então, a partir do momento que o empregador já deu a vocês
O equipamento, ele já forneceu a vocês todos os treinamentos necessários. E aí, quais são os seus deveres? Bom, você vai ter que utilizar para a finalidade que se destina. Nossa, que óbvio. Então, não é tão óbvio assim. Olha que legal. Eu tenho um óculos de proteção que eu estou usando, mas aí o que acontece? O meu cabelo está solto, está me atrapalhando, então eu vou usar esse óculos de proteção igual arquinho de cabelo. Igual a gente faz com óculos escuros, sabe? Óculos de sol normal. A gente coloca na cabeça, né? Então, ó, eu não estou usando o óculos para o fim que ele se destina. Ele não é arquinho, ele é óculos de proteção, tá? Bom, responsabilizar-se pela guarda e conservação, nós já falamos, né? Comunicar ao empregador qualquer alteração que torne impróprio o uso do equipamento. Não dá para a gente fazer a famosa gambiarra e continuar usando, não dá, tem que ser trocado. E cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado, tá? Então, todas as vezes que vocês receberem o equipamento, vocês vão receber também algumas condições de uso e vocês devem cumpri-las. Bom, e aí os equipamentos, eles são para salvaguardar, né, os individuais, todo o nosso corpo. Então, eu tenho EPIs que vão proteger a minha cabeça, né? Então, quando eu digo a minha cabeça, eu estou falando dos meus olhos, eu estou falando da minha face, eu estou falando a minha parte auditiva, eu estou falando da minha parte respiratória, porque pelo nariz e boca entram os gases, né? Então, assim, quando eu falo cabeça, é de forma geral, tá? Então, eu tenho aqui um exemplo deles, né? Que é o capacete. Ele é usado para várias coisas, vários trabalhos, eu vou dizer assim, né? E ele deve ser usado, sim, eu uso ele na engenharia, eu uso ele quando eu vou trabalhar com choque, eu uso ele quando eu estou trabalhando com motocicleta. Então, assim, para várias coisas eu uso esse capacete. Claro que o capacete vai alterar de acordo com a minha ocupação? Vai, claro. Ninguém anda de moto com um capacete desse que tem aí na gravura, né? Mas é capacete. Ambos servem para proteger a nossa cabeça, tá? Bom, e aí, obviamente, eu tenho que usar para o fim que se destina. Então, eu estou falando de um entregador de alguma coisa, né? Um motociclista que faça entrega de pizza ou sei lá do quê. E aí eu vejo esse cara com o capacete no cotovelo. Gente, voltando a falar, use para o fim que se destina. Porque se esse indivíduo se acidenta e é comprovado que ele não estava com o capacete, a empresa não tem mais a responsabilidade de assumir esse erro, porque já que o erro não é da empresa, o erro foi dele. Ele recebeu o equipamento, ele tem o equipamento e ele não estava usando conforme a determinação do empregador, tá, gente? Então, outros exemplos, olhem aí, os óculos. O óculos que eu uso de grau serve? Não, ele não serve, ele não é para este fim, né? O seu óculos de grau, como o próprio nome diz, ele é para a finalidade de adequar a sua acuidade visual, né? Ele serve para isso. Ele serve para te devolver aquilo que você perdeu, né? Em relação à sua acuidade visual. Os óculos que eles são EPIs, eles são dessa maneira aí, ó. É lógico que o terceiro, ele tá bem próximo daquilo que eu uso, bem próximo daquilo que eu uso. Ok, mas eu compro ele como equipamento de proteção individual e o meu não comprei para esse fim. Algumas atividades até serve o meu óculos, mas não é o ideal, tá? O ideal é que seja um EPI. E aí, olha que bacana, né? O primeiro aí, ó, ele sela, né, a região dos meus olhos e ele impede a entrada de gás. Olha que bacana, tá? Então, o segundo já tampa meu nariz e boca, já protege a minha face também, né? Então, cada atividade que eu desenvolvo, eu tenho a necessidade de um óculos específico, como um capacete específico, como uma máscara específica, tá? Então, para cada ocupação, eu tenho um EPI que se destina a ela. Olha que bacana. No laboratório, a gente vai precisar de óculos e máscaras diferentes também?
Não, no de anatomia humana, não. Por quê? Porque assim, ó, o óculos, não, porque as peças não terão nada que ofereça para vocês respingos, né? Então, vocês não têm a necessidade do óculos. As máscaras, se vocês quiserem usar máscara no laboratório de anatomia, a única máscara que de fato serviria seria essa primeira, que tem esses 2 filtros de ar na lateral, tá? Por quê? Porque o formol, ele é volátil. Oh, legal. O que é volátil, né? Volátil é aquilo que se dissipa no ambiente, é que nem um perfume. Se eu quebrar esse perfume lá no quarto, na sala vocês vão sentir o cheiro, na casa inteira vocês vão sentir o cheiro, porque o perfume é volátil. O formol é a mesma coisa. O formol, ele vai se transformar em gás. E aí, essa máscara que a gente usa, né, que a gente está usando agora, ela não consegue fazer com que esse gás não passe pela trama do tecido, né? Então, assim, se você quiser usar de fato, tem que ser a primeira. Mas, levando em consideração o tempo que vocês vão ficar no laboratório, que é um tempo muito pequeno, em horas, né? É um tempo pequeno, e acontece assim... Quando eu falar para vocês, pessoal, hoje tem aula no laboratório. Alguns dias antes, o técnico do laboratório de anatomia, ele também tem um cronograma. Ele sabe quais são as aulas que vocês vão ter e em quais dias. Então, ele tira a peça cadavérica do formol, ele deixa essa peça cadavérica em água corrente para tirar o excesso de formol, ele deixa essa peça escorrer, depois ele leva para a bancada para a gente ter aula, tá? Então, tem muito pouco cheiro ou quase nada, então a quantidade de formol ali não é grande, porque já passou por um processo, né, que os técnicos já cuidaram das peças. Então, não há tanta necessidade assim. Ah, Pro, mas eu sou super alérgico. Usa. Então, usa, né? Isso em relação à matéria de anatomia. Isso, agora, Mas claro, né? no curso de biomedicina, que é o que eu faço, vai ter mais disciplinas em laboratório, não vai? Sim, vai. Mas aí, deixa para comprar quando o professor determinar qual que ele precisa. Porque como você está vendo aqui, ó, tem vários tipos, né? Então, o professor vai especificar qual tipo de máscara ele vai precisar, tá? Então, se vocês forem comprar, deixa para comprar só quando o professor pedir, que aí ele vai te dizer qual que será necessária. Muitas das vezes, infelizmente, a que vocês vão usar é a primeira. Nossa, Pro, vai parecer um... vai. Mas não interessa se vocês vão ficar bonitinhos ou não, interessa que vocês vão ficar protegidos, tá, gente? A história aqui é essa, é proteção, não é beleza, tá? E olha o terceiro caso aí, né, quando a gente precisa de uma proteção mais ampla, né, para a face. Essa a gente vê muitas pessoas usando hoje, né, por conta do coronavírus. Na verdade, a ideia ali é tampar a mucosa, né, dos olhos, nariz, boca, né? Então, ela é bastante útil aí, a terceira, tá? Tanto a que cobre nariz e boca. Obviamente, eu não tenho como pegar a máscara e colocar nos olhos, preciso enxergar, então um terceiro acessório aí, né, seria essa máscara que cobre a face inteira, tá bom? Bastante útil. Ô, professora, uma pergunta, essa máscara que você falou que cobre os olhos e a narina, essa máscara tem gente que usa sem a máscara de narina e bocal. Uhum. Tem alguma diferença? Ela protege alguma coisa ainda? Acho que então, não, né? Na verdade, assim, ó, se eu estiver trabalhando com respingos, basta essa máscara essa de acetato, né? Essa que cobre a face inteira. Isso já me basta. Quando eu estou falando de uma transmissão viral pelo ar, por exemplo, ela não é suficiente. Eu precisaria dessa máscarazinha branca que a moça está usando por baixo, tá? Ah, sim. Então, entendi. assim, tudo depende de qual é o risco que eu estou exposta.
Se eu estiver trabalhando dentro de um laboratório onde o perigo que me cerca, né, o risco que me cerca são gotículas, eu não preciso da branca, só a proteção de face já me bastaria. Entendi, professora. Tá? Obrigado. É isso aí. Nada. Agora, olha aí, chegamos. Então, jalecos são estes daí que eu estou mostrando para vocês, tá? O primeiro é descartável, é um tecido muito mais frágil, muito mais fininho. Eu posso usar esse jaleco, por exemplo, quando eu vou pegar um bebezinho recém-nascido no colo, quando eu vou visitar alguém que tem a sua saúde fragilizada, né? Então, eu usei, descarto. Simples assim. Quando eu vou fazer um exame ginecológico, usei, descarto, né? Por isso que ele é descartável. O segundo e o terceiro, não. Segundo e o terceiro, eles são os jalecos dos quais a gente precisa, dos quais a gente preconiza para o nosso uso, né? Para todos vocês aí que estão me ouvindo. E quando eu uso o primeiro, vou deixar claro de novo, é para quando eu for descartar. Agora, o ideal é eu usar o segundo e o terceiro, e o primeiro sobre ele, tá? Que aí eu conservo um pouquinho mais o jaleco, né? Ah, vou trabalhar com alguma coisa que respinga, eu vou usar um descartável, porque assim não suja o meu avental que eu acabei de lavar, né? Ele tá limpinho, só usei hoje. Então, beleza, você usa o primeiro sobre o segundo e o terceiro. Bom, diferenças do segundo e terceiro, nenhuma. A diferença são estética, né? Ah, eu prefiro ele mais afrescalhado, eu prefiro ele mais sério, eu preciso de um logo, eu preciso disso, preciso daquilo, aí beleza. Mas o avental para uso no laboratório, ele tem que ser branco, ele tem que ter mangas longas e ele tem que estar na altura aproximada aí da coxa ou joelho, tá? Não pode ser aquele avental curtinho que a gente antigamente via o farmacêutico usar no balcão da farmácia, né? Não, ele Professor, tem... Oi? esses que tem manga de renda, pode? Não, de jeito nenhum, de jeito É porque nenhum. na imagem parece que ele tem manga de renda, esse do meio. Não, é frescurada em cima. São apliques, né? E pode ter um negocinho colorido, pode. Mais que isso não, tá, pessoal? Mais que isso não. Pessoal, só um minutinho aqui, deixa eu abrir a porta aqui, receber uma pessoa. Só um minutinho, pessoal. Oh, Jesus! Só um minuto.
Bora lá? Então, olha só, pessoal. Posso usar esse jaleco de outra cor? Então, alguém já ouviu aí falar em síndrome do jaleco branco? Povo? Sim, professor, é aquele pessoal que sai na rua, né, de jaleco. Não. A síndrome do jaleco branco são problemas psicológicos que as pessoas têm quando vê uma pessoa de jaleco branco. Por exemplo, tá. povo aí da enfermagem. Por muitas vezes eles relatam assim: o indivíduo chegou no hospital, quando o enfermeiro chega perto para aferir a pressão dele, a pressão está lá nas alturas. Por quê? Porque ele tem pavor dos médicos. Então, assim, a gente chama de síndrome do jaleco branco. Você vai a um dentista, Jesus, quando você vê o cabra vestido de branco, você já treme, né? São alguns probleminhas psicológicos que algumas pessoas têm, e aí a gente pode amenizar? Pode. Então, por exemplo, dentro de uma clínica odontológica onde você atenda criança, você pode usar um jalequinho cor-de-rosa? Pode. Você pode usar, um botãozinho que seja de carrinho, bonequinha? Pode. Não vai interferir em nada, tá? Não vai interferir na sua proteção, tá? Pode ter logo da empresa? Pode. Mas o que a gente preconiza é mangas longas, pode ter punho na manga ou não, punho igual de moletom, né? Pode ter elástico ou não, ou simplesmente não, mas ele tem que ser longo e ele deve estar fechado. E aí, lembra daquela história que a gente falou? Tem que usar para o fim que se destina? Aí, uma colega agora falou comigo uma coisa bem bacana. É aquelas pessoas que saem com jaleco na rua? Então, essas pessoas que saem com jaleco na rua, elas estão infringindo a lei de biossegurança. Não pode usar EPI para o fim que se destina. E aí vocês estão pensando aí 1000 coisas a respeito. Eu sei que a cabecinha de vocês já está trabalhando. Mas quando eu vou em padarias ao redor de hospital, por exemplo, eu vejo um médico tomando café com o jaleco. Eu vejo um enfermeiro na rua com o jaleco. Ótimo. Que bom que você vê. Não faça isso, está errado. Não faça isso. Vocês já devem ter ouvido falar em contaminação, né, hospitalar. Normalmente, quem leva os agentes contaminantes para dentro do hospital é a gente, ou enfermeiros, ou médicos, que simplesmente saem com esses EPIs para o exterior do hospital, vai até a padaria, vai até a farmácia, enfim, colhe, né, todos os agentes infecciosos da rua e traz para o hospital. Então, gente, condenável, não saia de jaleco, Jaleco não é sobretudo, não é peça de vestuário. Jaleco é EPI. Então, são bem distintos aí uma coisa da outra, tá? Bom, quando você... Oi? Andressa, você falou sobre o jaleco. Eu lembro que quando a gente tinha aula no laboratório, nem no corredor da faculdade podia estar com jaleco, era meio que proibido, não podia. E a gente via muito aluno, assim, andando pelo corredor da faculdade de jaleco e não podia. Era somente dentro do laboratório, e realmente é verdade. Muita gente usa assim, sai até na rua, e isso é muito errado. Não, pega ônibus, é uma coisa de louco. Pessoal, agora sim, é lógico, né? Por que na faculdade a gente vê esses abusinhos aí? Porque a gente raramente está mexendo com contaminantes, né? Raramente você está mexendo com contaminante. Eu, por exemplo, lá na anatomia humana, eu coloco jaleco, porque é obrigação, lógico, né? É um EPI e tem normas, né? E das quais eu tenho que respeitar. Mas, assim, eu não pego em nada que chegue nem a sujar o meu jaleco. Então, vez ou outra, eu me pego lá na porta da sala dos professores com jaleco. Eu estou falando, mas eu também, por vezes,
Erro, tá, gente? Mas assim, por que eu tô descuidada em relação a isso? Porque eu tenho absoluta certeza que eu não vou ter nenhuma contaminação cruzada, porque eu não vou levar contaminante para nada, nem trazer para nada, né? Então, por esses motivos. De qualquer maneira, eu tô errada, tá, gente? De qualquer maneira, eu estou errada. Eu e todas as pessoas que estão fazendo uso do jaleco fora da área que ele se destina, tá, gente? Não Professora, pode. Oi. perguntaram aqui no chat sobre o pijama cirúrgico. Sim, o pijama cirúrgico ele deve ser usado só para o fim que se destina e que não é dentro de um laboratório, tá, gente? De anatomia humana, por exemplo. Não é. Temos aulas lá na medicina veterinária onde algumas aulas o professor determina que seja usado o pijama cirúrgico, tá? Mas por quê? Porque é norma daquele procedimento. Então, cada procedimento, como a gente já viu, né, tem um EPI que é de acordo, tá? Mas no caso da anatomia humana e no caso de outros laboratórios, não. Agora, o pessoal da enfermagem vai usar o pijama cirúrgico, então, assim, é bem específico para algumas áreas, tá? E quando for necessário, o professor vai pedir para vocês. Então, não comprem nada antes que o professor peça, para a gente não gastar. Ó, eu cuidando do dinheiro de vocês, me contratem. Então, assim, pessoal, ó, quando vocês Mas receberem... não é pedido, né, professora? Oi? Pijama cirúrgico não pedi, não. Por Não, enquanto não. que eu fiquei na faculdade, né? Não pediram, não. Só a roupa branca mesmo. Agora, por exemplo, o pessoal da Odonto tem uma disciplina que é cirurgia, né? E essa disciplina de cirurgia, aí sim, aí vocês vão usar o pijama cirúrgico. Então, assim, é de disciplina para disciplina, né? Não, o pijama cirúrgico, ele não é usado para todos os procedimentos, não. São para alguns. Bom, e aí, ó, tudo que vocês receberem do empregador, vai constar nessa ficha controle, né? Por quê? Porque lá na frente, quando acontecer qualquer probleminha com o empregado, ele vai falar: eu nunca recebi treinamento, eu nunca recebi um EPI, eu nunca. E aí o empregador tem na manga, né, essa carta aí. Você recebeu sim, recebeu o equipamento, recebeu o treinamento, no entanto, não fez o uso direito, tá? Então, cuidado, né? Vocês assinam um documento dizendo que recebeu, qual é a data, que tipo de equipamento, qual era a data de vencimento dele, quando ele deveria ter sido trocado. Então, vocês vão receber tudo isso aí bonitinho. E não assinem aquilo que não receberam. Não assinem. Bom, e agora, da mesma maneira, exatamente para o mesmo fim que um equipamento de proteção individual, nós temos aí um equipamento de proteção coletiva. Esse equipamento de proteção coletiva, ele se destina, né, a proteger todos os trabalhadores que estão expostos a determinados riscos. E ele pode ser a proteção de uma parte de um maquinário, um equipamento de sinalização, pode ser uma sirene, pode ser uma cabine de segurança biológica, uma capela, enfim, N instrumentos que possam, de fato, impedir o risco ou diminuir o risco. Bom, agora é lógico, né, gente? Eu não posso ter... qualquer que seja a empresa, eu tenho que ter um laudo de vistoria, né? Eu tenho que ter uma avaliação de quais são os riscos inerentes ali para aquela área, e eu tenho que observar que todos os equipamentos que estiverem ali dentro, eles vão ser inspecionados e eles vão ter que passar por manutenções regulares. E olha que bacana, caiu um helicóptero, a primeira coisa que a perícia vai em cima, as manutenções estavam ok? Né? A primeira coisa. E dentro de uma empresa não é diferente. Poxa vida, aconteceu um vazamento de óleo na máquina X.
E as inspeções estavam ok? Né? Foi realmente um acidente? Ou aquilo já era previsto que acontecesse porque nunca recebeu manutenção? Né? Então, tudo isso tem que estar regulamentado. A gente recebe visitas do corpo de bombeiro, para o corpo de bombeiro olhar, por exemplo, uma máquina como essa, ó, que é colocada num fosso. Observem aí todas essas grades que existem ao redor dessa máquina. Observaram? Olha quanta grade para que o funcionário possa ter total confiança em trabalhar ali, para não cair no fosso da máquina, né? Para não cair, para não se machucar, para não se lesionar, nem ele, nem tampouco nenhum outro colega que estiver trabalhando na mesma área, tá? Também, extintores são EPIs, ou, perdão, EPCs, né? Então, é para um coletivo, não é para um indivíduo só. Aqui eu só quero chamar a atenção de vocês em um probleminha. Para que serve o extintor? Tá, para apagar incêndios. Cuidado, gente, cuidado. O incêndio ele pode ser provocado por várias fontes. Pode ser uma fonte elétrica, por exemplo, onde eu não posso jogar água, né? Então, cada extintor, ele é feito por uma substância e cada extintor é usado para um tipo específico de incêndio, tá? E aí, esses dias eu estava assistindo a TV e passou uma moça que ela estava na casa do namorado e o namorado colocou óleo para esquentar no fogo e esqueceu. E lógico, né? O óleo é combustível, tinha o calor, desculpem, o calor e o oxigênio que alimenta o fogo. Ou seja, se formou uma labareda da panela até o teto, uma labareda de fogo. Quando essa moça viu essa panela pegando fogo, ela nem pensou duas vezes. O que vocês acham que ela fez? Colocou na água. Muito bem. Ela pegou, abriu a torneira, pegou essa panela que já estava com aquela labareda gigante de água e colocou debaixo da água. Aquele óleo simplesmente explodiu. E ela teve queimaduras de 3º grau por uma extensão gigante do corpo. Gigante, tá? Então, ou seja, eu não posso simplesmente, né, tacar água, de forma alguma. Nesse tipo de fogo, não. Agora tá pegando fogo na cortina da minha casa, tá pegando fogo no meu sofá, taca água, sem problema nenhum, tá? Então, para cada tipo de incêndio, eu tenho um tipo específico de extintor, e isso tem que ser levado em consideração. Tudo bem? Então, professora, desculpa. Oi. Então, o meu irmão ele falou para mim que ele esqueceu o óleo ligado no fogo na casa dele e começou a encher de fumaça a casa dele. Então, ele foi e colocou o óleo na água. Mas, em vez do óleo fazer essa explosão, para se pudesse queimar o corpo dele, o fogo subiu mais ainda para cima. Nossa. Entendeu? Ficou uma chama enorme na casa dele. Meu Deus. Jamais. Se a pessoa tivesse sangue frio e calma, é claro que é muito fácil a gente falar aqui, né? Todo mundo sentado, numa boa, ninguém tá correndo risco nenhum. Agora, imagina você que você entrou na sua cozinha e viu essa situação, né? A panela pegando fogo, fogo que eu digo assim, as labaredas chegando até o teto, né? Fogo, fogo. Então, assim, não tem ninguém que vá dizer assim, tô super tranquilo, tá tudo dominado. Não, não tá. A gente entra em pânico e faz besteira. Mas o ideal, gente, para existir fogo, eu tenho que ter o calor, né, que nesse caso era a labareda do fogão, né, o fogo do fogão, então, o calor. Eu tenho que ter algo que é combustível, né, que pegue fogo, então, nesse caso, é o óleo. E eu tenho que ter o oxigênio para alimentar isso. Desta tríade, deste triângulo que a gente chama de triângulo do fogo, se eu tirar um dos componentes, eu acabo com as chamas.
Então, o mais fácil aí a fazer é pegar uma toalha úmida e jogar por cima do que está pegando fogo para que a gente tire o oxigênio, abafa. Abafou, acabou o fogo. Mas falar é muito fácil, no desespero eu quero ver agir, né? Então, assim, a gente por vezes faz besteira, então preste atenção. No próprio extintor já diz o que ele é, se ele é de gás carbônico, no próprio extintor já diz. E no próprio extintor também já diz para que fim que ele se destina, tá? Então, no próprio extintor já tem lá tudo bonitinho. Bom, outro exemplo de EPC, né, que é coletivo, são essas capelas de exaustão. Então, aí dentro, o indivíduo senta, né, obviamente senta fora, né, óbvio, ele senta e ele coloca os braços e o agente químico, né, dentro dessa região que está cercada por vidro. E ele trabalha aí dentro, ele manipula esses gases aí dentro. E esses gases são sugados, né, tem a exaustão. Então, esse gás, ele vai para cima e ele não vem para o trabalhador. Um outro exemplo de proteção coletiva é o chuveiro e o lava-óleos. Então, toda empresa que trabalha com químicos, todo laboratório, né, deve ter isso daí, ó. Olha que legal. O indivíduo recebeu, né, essa chuveirada, vamos dizer, né, e olha que bacana, a água cai de cima para baixo, chuveiro, e de baixo para cima, que são os óleos, tá? Então, ao mesmo tempo, ele tirou o produto químico do corpo e da face. Pro, posso ligar só o da face? Pode. Posso ligar só o chuveiro? Pode. Então, olhem aí a gravura, observem, e olhem a gravura ao lado, que é a mesma, né? Dá uma olhadinha aí. Olharam? Bem bacana, né? Agora, aí, outro exemplo, né, são as cabines de segurança biológica. Ela é muito parecida com essa daqui, ó. As capelas, né, são bem parecidas. Então, olha aí a terceira gravura, como que o indivíduo trabalha, né? Ele tá sentadinho aí, pelo lado de fora, óbvio. E aí, tudo que ele manipula para o lado de dentro do vidro, né? A primeira cabine, ó, onde ele coloca os braços, né, dentro dessas mangas, né? E ele manipula o agente que ele precisa trabalhar, o agente biológico, dentro dessas cabines. Então, tudo isso para manter a segurança do indivíduo. Agora, olha só, ele ainda tem máscara de proteção facial, máscara de proteção para nariz e boca, ele tem avental, ele tem luvas, então ele está todo paramentado, tá, gente? Então, para cada risco, existe EPIs e EPCs específicos. Olha aí que bacana, a autoclave. Ontem um aluno fez uma pergunta bem bacana, ele falou assim para mim, nossa, Pro, mas uma autoclave, o que é uma autoclave? É uma panela de pressão gigante, tá, gente? A grosso modo, vou escangalhar, é uma panela de pressão gigante. Uma autoclave, ela consegue esterilizar só usando o vapor de água, né? Não, gente, não é só o vapor de água, é assim, ó, para a bactéria X... Né, para a bactéria X, a esterilização é eficiente se eu usar sob pressão X tanto tempo, tá? Então, a autoclave, ela funciona sob a pressão e também o vapor de água. Então, determinados instrumentos eu esterilizo a tantos graus, a uma pressão atmosférica de tanto, tá? Então, não é só água, óbvio. Se fosse só água, a gente passava na torneira, né? Não precisava comprar uma autoclave, que a autoclave, diga-se de passagem, não é um instrumento baratinho, né? Aí eu tenho aqui, ó, outros tipos de EPCs, que é tudo aquilo que a gente cansou de ver na nossa vida. São os cones, são as fitas de isolamento. Oi? Eu uso o autoclave todos os dias, né? E a gente também tem aquele teste biológico, né? Que tem que fazer para mandar para vigilância, né? Também tem isso, que testa ela, né?
E vou dizer, viu, gente, a vigilância, ela é um órgão que é eficiente, mas é, por vezes, bastante rigoroso, né? E, lógico, a intenção é nos manter livres de contaminação e tal, mas é complicado, a gente deve bastante à vigilância, né? Bastante, que eu digo assim, dever bastante satisfação, né? Tudo que a gente faz tem que manter, tem que enviar laudo, não é tão simples assim, tá? Mas vamos entender que é para o lado positivo? Ou tentar, né? Então, olha aí, ó, mais equipamentos. Nossa, Pro, eu nunca soube que essa fita era um equipamento de proteção coletiva. Ah, nunca soube? Então, imagina que tem um buraco aí na rua da sua casa, aonde eles colocaram as placas de advertência e cercaram com essas fitas. Para que eles fizeram tudo isso? Não é para manter a segurança do pedestre, do motorista, enfim, tudo que eu mantenho a segurança de um todo é EPC, tá, gente? Então, olha que bacana. Na área X lá da escola, eles estão lavando lá, então o chão está molhado, usa as placas de advertência. A área X está interditada, usa as fitas. Ah, olha só que bacana, eu tenho placa ali, ó, perigo, não pode fumar, aqui eu tenho os extintores, então todas estas placas de advertência também é EPC, tá, gente? Bom, agora olha que bacana, na nossa aula passada, eu falei que cada profissão ela tinha um risco inerente, né? Aí eu falei assim, olha, pessoal, a minha profissão, eu tenho risco químico, né? Então, aí eu vou lá olhar, está numerado como 2, químico. O que é risco químico? Poeira, fumo, gases. Ah, tá, gases, né? O formol, né? Beleza, então eu estou enquadrada aqui. E eu falei para vocês também que na minha profissão eu também tenho risco biológico. Tá, então tá marcado como 3. O que é risco biológico? Ah, fungos, vírus, parasitas, bactérias, tá. Ah, olha aqui, ó, parasitas, bactérias, pode ter fungos, né, no cadáver, pode fungar, tal. Ah, então aqui, tô enquadrado aqui também, tá? Então, gente, cada profissão tem um risco inerente, isso a gente já tinha visto. E estes riscos, eles são divididos em riscos físicos, classificados, né? Em riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos ou riscos acidentais. Toda profissão tem um ou mais riscos associados. Tá. O que tem de novo, Pro? O que tem de novo, que a gente não viu aula passada e está vendo essa, é cores. Cores. Então, olha que bacana. Se eu tivesse, sabe a planta da casa de vocês? Né? Toda construção tem que ter uma planta, via de regra, né? Tem que ter uma planta. Então, se vocês fossem desenhar aí para mim uma planta baixa da casa de vocês, vocês iam desenhar aí onde que é a sala, representa aí com um quadradinho, depois a cozinha, depois o banheiro, depois os quartos, enfim. Você ia fazer a representação dessa casa para mim. E aí você ia colocar para mim aonde que nessa casa eu tenho riscos, por exemplo, de acidentes. Pinta esse cômodo de azul. Aonde nessa casa que eu tenho, uma infestação de insetos? Puxa, no meu quintal tem uma infestação de abelhas. Então vai lá, pinta o quintal ai, meu Deus do céu, acabei de falar, de marrom, risco biológico. E por aí vai, né? E aí, olha que bacana. O que você tem agora? Agora você tem um mapa de risco da sua casa. Pro, mas eu tenho que fazer isso na minha casa? Não, lógico que não. Mas a empresa é obrigada a ter. Tá, gente? Então, quando vocês voltarem a trabalhar presencialmente, pede lá no setor de segurança do trabalho, pergunta assim como quem não quer nada, se eles têm lá um mapa de risco. Professora, nem falar isso que eu volto hoje. Professora, geralmente nos setores fica exposto o mapa de risco de cada setor. Então, ó, teoricamente isso é lei, tá, gente?
É lei, tá? Tem que estar exposto o mapa de risco. Mas, assim, como, né, nem tudo nesse país é seguido à risca, né? Então, eu pedi para vocês procurarem lá na segurança do trabalho, mas tem que estar exposto. Por que tem que estar exposto? Porque quando eu entro num determinado setor da empresa, eu sei se eu corro risco ou não. E eu falei para vocês, né? Ó, pinta toda essa área aí de amarelo, de azul, de marrom, enfim. Mas, na verdade, não é representado, pintado de forma inteira, tá? Como que a gente faz? A gente representa por círculos. Círculo pequenininho, pouco risco. Círculo médio, médio risco. Círculo grande, grande risco. Olha que bacana, eu posso ter dentro do mesmo ambiente risco físico e químico? Posso. Então, eu vou ter lá uma bolinha verde e uma bolinha vermelha. Posso ter risco químico bem baixo e risco biológico grande? Posso. Então, eu vou ter uma bolinha vermelha pequenininha e um círculo maior marrom, tá, gente? Então, quando eu bato o olho naquele mapa, eu já sei quais cômodos da empresa exigem tais equipamentos porque oferecem tais riscos, tá? Professora, Oi. Todo comércio, empresa, todo estabelecimento tem que ter esse mapa? O comércio, teoricamente, não. Por quê? Porque quando você não adentra áreas específicas do comércio, né? Então, não necessariamente. Só se o empresário achar necessário colocar, né? Ou o bombeiro achar necessário. Aí ele vai notificar para a pessoa colocar, tá? Gente, mas obrigada. É o bombeiro que notifica. Agora, as áreas internas, sim. As áreas internas, sim. Você tem que dizer ao seu funcionário quais riscos ele está correndo ali. Por exemplo, ó, eu tenho um funcionário que ele trabalha no escritório da empresa, tá? No escritório. Mas ele tem que ir lá na câmara frigorífica para fazer alguma coisa. Ele tem que saber que para ele sair do escritório que ele está e adentrar a câmara frigorífica, que ele está correndo risco físico. Então, ele tem que colocar pelo menos um jaleco de proteção térmica para ele poder adentrar a câmara frigorífica. Você entende para que serve o mapa de risco? Entendi, obrigada. Ele tem que estar ciente de que ele está entrando em uma área que tem risco XYZ, tá? E usar os IPIs para isso. Entendi. Ok? Então, assim, de diferente da aula passada para essa, é que a gente agora acrescenta cor na informação, tá? E vai ter uma aula que nós vamos falar de mapa de risco. E aí, então, eu vou falar só do mapa e já vou tacar as cores. Ah, porque, na verdade, a gente já sabe, né, que o risco existe, que agora esse risco é representado por cor, agora só falta colocar no ambiente. Tá. Agora, pessoal, olha que bacana. Agora eu estou falando do marrom. Estou falando do marrom. Ok? Todo mundo me acompanhando? Estou falando de risco biológico. Ok. Então, quando eu tenho risco biológico, eu vou classificar em classes de risco, tá? Classes de risco segundo a Organização Mundial da Saúde. Tá. Como é que eu faço para colocar em classes? Como é que eu sei que eu tenho a classe 1, a classe 2, 3 ou 4? Como é que eu vou aferir isso? Eu vou aferir da seguinte forma: do grau que esse micro-organismo é patógeno para o homem, né? Patógeno ou patogenicidade, é o quanto de causa de doença ele tem, qual é o poder que ele tem de causar a doença, né? Então, eu preciso saber qual é a patogenicidade desse micro-organismo que eu estou falando, qual o poder de virulência dele, qual é o modo de transmissão dele, se tem disponível medidas de profilaxia eficaz, se tem disponibilidade de tratamento eficaz.
a endemicidade dessa doença, ela é de uma determinada região, ela afeta só idosos, ela afeta só crianças, como que é a distribuição endêmica dessa doença, tá? Então, obviamente, quanto mais grave, né, maior aqui é a sua escala de classe. E aí, para a gente poder entender, eu coloquei isso daqui para a gente poder ver que a NB1, o que é NB? Ó, N níveis, B de biossegurança, tá? Então, a NB1 é... A NB1 é aquela classe, né, de baixo risco individual e coletivo. Baixo risco. Então, eu estou falando de quê? Qual é o exemplo? Eu estou falando, por exemplo, de algum bacilo. O bacilo é uma forma de bactéria que parece um bastão, né? Por isso o nome bacilos. O bacilos, ele é tão tranquilo que eu tenho bacilos até que eu tomo. Qual é o bacilo que eu tomo? Alguém já ouviu falar? O Yakult, professora. Isso, os leites fermentados, né? Os Yakults da vida aí, né? Então, assim, nível de biossegurança baixíssimo. Então, 1. O 2 já representa risco individual moderado, mas risco coletivo limitado. Então, por exemplo, Schistosoma mansoni, por exemplo, a tênia, né, a teníase. A tênia, por exemplo, eu tenho a tênia sólio e eu tenho a tênia saginata, né? Mas só teria esse mal aquele indivíduo que se alimenta de carne. Um vegano, um vegetariano nunca teria isso. Então, risco coletivo é bem limitado. O risco 3, né, a NB3, apresenta, olha lá, ó, risco individual elevado e risco coletivo baixo. Por que isso? Porque aí, ó, quando eu dou uma olhadinha aqui... peraí. Quando eu dou uma olhadinha aqui, ó, peraí. Quando eu olho aqui, olha o 3 ali, ó. Ele tem, quando eu for classificá-lo, ó, eu vou observar isso aqui, ó. Disponibilidade de medidas de profilaxia e disponibilidade de tratamento eficaz ou não, né? Então, quando eu venho para cá, eu observo, por exemplo, ali no nosso exemplo, a tuberculose. Se eu estiver falando dessa doença tuberculose, eu venho para cá. Ela tem disponibilidade de profilaxia eficaz? Sim, ela tem. Ela tem disponibilidade de tratamento eficaz? Sim, ela tem. Mas eu tenho um agravante aí, gente. O indivíduo que faz tratamento para tuberculose, o tratamento é bem eficaz e nas primeiras semanas de tratamento, o cara já se sente muito bem, mas muito bem. Então, o que ele imagina se ele está se sentindo muito bem? Que ele já se curou. E, no entanto, para que seja efetivo o tratamento, ele precisa ir até o final do tratamento, obviamente. E isso dura, em média, alguns meses, cerca de 6 meses para ser totalmente efetivo, né? E ele para o tratamento. Quando ele para o tratamento, aí ele consegue infestar mais pessoas, né? Transmitir a tuberculose para mais pessoas. E se ele tiver a recaída dessa tuberculose, ela vem com um grau muito pior, tá, gente? Muito pior. Então, NB3. Agora, o 4 é bem agressivo, o 4 é bem perigoso, o 4, ele tem... Ele agrupa aí, né, agentes infecciosos de algumas doenças que são bem graves, tem sério risco para os profissionais que trabalham na manipulação desses agentes, né? Então, eu estou falando de pessoas que trabalham no laboratório, eu estou falando das pessoas que trabalham dentro de hospitais, né? Então, o nível de propagação é altamente infeccioso, e aí a cura quase não existe, tá? Quase não existe.
quase sempre causa morte. Então, um exemplo aí que nós vimos na África, né, do vírus Ebola, e na verdade quando ele surgiu não se sabia bem qual era a problemática desse vírus aí, como que ele se transmitia, enfim, foi bastante sério, né? Bom, então nível 1, 2, 3 e 4. Aí, aqui é só para o povo que vai trabalhar em laboratório, tá? Eu tenho o risco 1, 2, 3, a NB 1, 2, 3 e 4. Aqui, né, está descrito os níveis de contaminação, né, de risco. E aqui, só por curiosidade, depois vocês deem uma lidinha, que tipo de laboratório eu tenho, tá? Para trabalhar. Mas só para o pessoal que for trabalhar com laboratório mesmo. Bom, agora eu estou falando dos resíduos do serviço de saúde. Então, olha que bacana. Quando eu falo de resíduos de saúde, eu vou agrupá-los no grupo A. Tá? Então, todo resíduo de saúde é A. E aí, então, eu vou classificar em 1, 2, 3 e 4. Olha que bacana aí. O grupo A1. O que tem aí nesse grupo A1? Então, são aqueles laboratórios, né? Lógico, eu estou falando de resíduo de saúde, né? Então, eu estou falando daqueles laboratórios que trabalham com cultura, com estoque de micro-organismo. Então, eu quero saber como que a bactéria tal, ela se propaga. Então, vamos lá fazer um meio de cultura para saber como é que isso funciona. Né? Então, pega aquelas plaquinhas de Petri, coloca sobre a plaquinha de Petri um alimentozinho para as bactérias, que vai parecer uma gelatina incolor, né? E coloco lá a cultura, faço a cultura desse micro-organismo. Então, ó, para laboratório que trabalha com cultura, com estoque de micro-organismo, com descarte de vacina, amostra de laboratório que contém sangue ou qualquer outro líquido corpóreo. Então, todas esses descartes são do grupo A1. Beleza. Qual que é o grupo A2? São todos aqueles descartes da área da saúde que tenha carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos animais, tá, gente? Porque eu tô falando de peças anatômicas no 2 e eu tô falando de peças anatômicas no 3, com uma diferença bem considerável. O 2 eu estou falando de animais, o 3 eu estou falando de peças anatômicas humanas, tá? E esse 2 aqui, quando eu falo de peças anatômicas e vísceras e tal, que tenham sido submetidos a qualquer experimento aonde a gente inocule micro-organismo. Eu quero saber como é que funciona o vírus da Covid-19 em camundongos. O que acarreta no fígado desse camundongo? O que acarreta no baço desse camundongo? E por aí vai. Então, todas essas peças anatômicas, vísceras, elas são classificadas do grupo A2. Como eu já falei, né? O A3 são para peças anatômicas mais humanas, só humanas. E o 4 é para resíduo que não necessita de tratamento. Sobra de amostra de laboratório, recipientes e tal. Bom, isso aqui eu estou falando de resíduo de serviço da saúde, né? Beleza, classificado com a letrinha A, beleza? Beleza, ok. Mas, e se eu estiver falando de resíduo químico? Aí eu vou usar aqui, ó, a letrinha B. E se eu estiver falando de resíduo radioativo? Eu vou usar a letrinha C. Se eu estiver falando de lixo comum, eu vou usar a letrinha D. E se eu estiver falando de pérfuro cortante, então as agulhas e coisa e tal que eu encontro lá no meu hospital, aí eu estou falando de E. Tudo bem? E por que eu classifico os resíduos, né, em A, B, C, D e E? Porque cada um deles oferece um tipo de risco de contaminantes, olhem aqui, cada um oferece um tipo de risco de contaminante, né, ou não, que é o caso aqui do D, né, ou baixo risco, não oferece não, né, vamos dizer baixo risco, e cada um deles, olha que bacana, ó, tem o seu descarte específico. Todos do grupo A são descartados
em sacos brancos, devidamente etiquetados, devidamente acondicionados aqui, ó. E tem estes símbolos, tá? Todos do grupo B, eles têm que ser descartados nessas bombonas aqui. No grupo C, no grupo D, no grupo E, tá? Então, todos eles devem, eu não falei que podem, eu falei que devem ser descartados com os seus devidos emblemas, aqui, ó, radioativo, aqui pérfuro cortante, tá? Então, cada um dentro da sua especificidade. Beleza? E em se tratando de biossegurança, só para a gente ir para um fim de semana bacana, continuando a série aqui de ideias de gênio, eu quero que vocês olhem essa gravura aí por 5 minutinhos e vejam se não é um gênio. Eita, professora, Gostaram coloca gênio aí? nisso, viu? Coloca gênio nisso. Olha aqui que bacana. Olha esse óculos de proteção. Mas beiro magnífico. E Eu gostei mais aproveitando que o preço do gás Eu gostei está mais da muito linguiça alto. do ferro. Ó, O ferro ficou meio melhor, viu? Vai acabar com a fábrica de gás. Hoje aqui em casa vai ter bife, mas vai ter bife frito assim, ó. Loucura, né, gente? Cadê o profissional da educação física que está no grupo? Olha que incrível o equilíbrio dessa primeira foto aí. Né? E olha a segunda foto. Olha se tem jumento na foto ou não. O primeiro tá ali, ó, com equipamento auricular, né? Então ele tem lá a proteção auricular, mas que na verdade deve ser só... O segundo já tá de 4 e tudo. Então... Agora, olha lá onde é que ele tá com óculos de segurança. Lembra que eu falei para vocês que a gente usa com marquinho, né? O cara usa em cima do boné para dar um estilo, né? E por aí vai, né, gente? Então, ó, quando eu digo que o maior risco que a gente corre é com a gente mesmo, as pessoas chegam a não acreditar. Mas tá, pessoal? O maior risco é nós que proporcionamos a nossa saúde. Nós somos os mais perigosos, né? Do que qualquer outro medicamento, do que qualquer outro vírus, do que qualquer outra máquina. Nós somos os mais perigosos. Acreditem no que eu estou falando. Dá para ver, né? Pela foto ali a gente consegue entender isso. Tudo bem, meus amores? Tudo sim, professor. Tudo bem. Bom, gente, ó, primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que, assim, a aula termina agora, mas a minha, né? Porque a de vocês continua lá no AVA. E segundo... Professora, só um ponto. Toda a turma de biomedicina está sem acesso ao AVA, tá? Tá, então a gente faz assim, ó. Vai na minha que vocês passam de ano, vai na minha. Printa todas as vezes que vocês tentaram entrar e não conseguiram. Printa e manda para o coordenador. Por quê? Porque obrigatoriamente vocês deverão ter uma prorrogação nessa data da entrega dessas atividades aí, tá? Fiquem tranquilos, o coordenador já fez esse alerta para a gente. Haverá, sim, vai ser adiado a data da entrega. Mas, printa tudo que vocês puderem. Tudo bem? Printa tudo. Essa é a regra do dia. E uma outra coisa que eu queria falar para vocês, assim, gente, ó, eu não tenho como agradecer a colaboração de vocês no dia de hoje. Eu não tenho como agradecer, tá? Eternamente grata. Não deu certo de uma forma, tentamos outra, e vai aqui, vai dali. Eu não tenho como agradecer, tá? E nós estamos
em 95 pessoas aqui na sala. Então, assim, gente, ó, o meu muito, muito, muito obrigada mesmo a todos vocês. Ah, de nada, fofa. Beleza? Meus amores, tenham um excelente fim de semana. Que Deus guarde vocês e a família de vocês. Tá bom? Você também, Obrigado, professora. Paulo. Muito Você obrigada, gente. Bom final de Fiquem semana. com Deus até sexta-feira. Beijo, Até. Tchau, obrigada. professora. Amém, pro. Até sexta. Até, beijo.